Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação aqui do nosso canal oficial dos Zabbix. Hoje estaremos falando sobre os principais momentos, os highlights do Zabbix Summit 2024, né? O evento que ocorreu no comecinho de outubro e em Riga, na casa matriz da nossa aplicação do Zabbix. O Zabbix foi criado em Riga e todo ano a gente tem o nosso Summit sendo realizado lá. Tá? Esse ano a gente contou com 450 participantes presentes, pessoas físicas lá. Obviamente que também teve muito mais gente assistindo online pelo YouTube, mas no local a gente teve 450 pessoas presentes. Dessas pessoas, 37 eram palestrantes, todos vindo de 48 países de todos os lados do mundo. Então, a gente teve pessoas vindo das Américas, no nosso caso, pessoal da Europa, pessoal da Ásia, entre outros. Esse ano a gente também contou com apresentações voltadas para negócios, além das apresentações técnicas que a gente tem nos eventos de conference ou do próprio Summit. A gente teve também essa trilha de negócios, que foram palestras e apresentações que foram realizadas em paralelo. A gente não vai estar falando sobre elas, tá? Essas apresentações também não foram gravadas. A gente só vai estar falando sobre as apresentações técnicas. E quem somos nós, né? Vamos nos apresentar. Meu nome é Victor Credilli, para você que não me conhece ainda, aí da comunidade. E eu sou engenheiro de suporte das Zabbix e Certified Trainer. Eu estou aqui hoje com o meu colega Leonardo Sautier. Léo, se apresenta aí, por favor. Olá, e aí pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Sautier, faço parte então ali do GST também, sou colega ali do Victor, né, do time de suporte das Zabbix América Latina. Também estive presente lá no começo de outubro, lá no evento em Riga, né, do Zabbix Summit 2024. Vou estar junto com o Victor aí hoje, então, nessa apresentação sobre os highlights, né, sobre os pontos mais importantes ali que foram apresentados nas apresentações do Summit deste ano. Beleza. E a gente fez uma breve classificação aqui dos temas, né? A gente dividiu os temas a gente não vai estar seguindo a linha cronológica de como eles foram realizados, a gente dividiu eles em temas mais voltados para os Zabbix mesmo, temas relacionados diretamente aos Zabbix. Além disso, falamos muito sobre IA, né? Um assunto quente aí, não só para as Zabbix, mas como no mercado de TI como um todo. IA é um assunto bem quente. Também falamos sobre mapas, falaremos sobre mapas, né? Vários temas aí falando sobre a geração de mapas e algumas ideias fora da caixa, né? O que são essas ideias fora da caixa? Utilizando os Zabbix para monitorar algo diferente de um data center. Então, a gente vai começar aqui falando, como sempre, né, com a abertura do Alexei. O Alexei, que é o nosso CEO, ele sempre realiza a abertura dos eventos oficiais dos Zabbix. E, bom, o que é que ele traz para a gente? O que ele trouxe para a gente esse ano, Léo? Bom, vamos lá. Cara, acho que teve muitos pontos importantes, né, que o Alexei trouxe. Acho que ele falou no geral, né, tanto sobre os Zabbix, né, os Zabbix a gente está acostumado ali on-premise, quanto uma das apresentações mais esperadas também, que até teve o nosso colega, o Dimitris, que fez uma apresentação mais específica sobre, que foi o Zabbix Cloud, né, que inclusive foi lançado ali na semana do Summit lá em Riga. Então, assim, acho que dos pontos mais importantes ali que a gente pode citar, acho que são as novas features, né, do Zabbix 7, algo que já vinha sendo falado ali desde na metade do ano, quando a versão 7 foi lançada. O roadmap das Zabbix, né, o Alexei, ele deu ali um preview para todo mundo que estava lá e também o pessoal ali assistindo pelo YouTube, sobre as novas features, né, que devem ser lançadas com o Zabbix 7.2, né, e posteriormente ali na Zabbix, até o Zabbix 8 ali, a gente tem então diversos recursos novos que devem ser lançados. Falou sobre a cloud, falou sobre como é que vai funcionar de uma maneira mais não tão abrangente quanto a apresentação do Dimitris, mas ele falou de forma resumida, né, sobre como é que vai ser o Zabbix Cloud, né, citou alguns pontos importantes do Zabbix 7, e principalmente ali as melhorias com o widgets, as melhorias nos dashboards do Zabbix, né, então acho que são pontos importantes ali que eu posso citar da apresentação do Alexei. E teve um outro ponto, né? Não sei se é muito técnico isso, mas eu acho que é de interesse geral, né? Porque ficou bem claro, assim, principalmente para aqueles que acompanham os hábitos mais perto, que a gente teve um certo atraso no lançamento da 7.0. Esse atraso não foi à toa, tá, pessoal? A gente sempre tem um plano e a estratégia de entregar um produto pronto. Não faz sentido fazer entrega de um produto se aquele produto está pronto.
E isso foi uma das promessas do Alexei, ele não quer mais ter esse tipo de atraso. Então a gente deve estar tendo aí no final do ano o lançamento da versão 7.2, como o Léo falou. A gente tem vários tópicos aí sendo trazidos para 7.2, mas foi algo que o Alexei comentou. Não esperem nenhuma grande inovação desse cara, tá? O 7.2 ele vai manter ali o que é que foi trazido com o 7.0. E falando no 7.0, a gente tem bastante novidade aí, né? Dando sequência aí aos tópicos, a gente teve a apresentação do Alexander Petrovs-Gravilovs, que falou bastante sobre o browser monitoring e casos de uso. O Léo tá de boa com esse tema aí? Já lidou com esse tema? Vacinado. Tá, a gente teve também o workshop dele, né? Tivemos. Nosso colega aí da Matriz, né, realizou um workshop no sábado pela manhã, mostrando ali ao vivo para todo mundo lá que estava assistindo, tanto presencial quanto na internet, como configurar e como é que funciona ali de uma forma um pouco mais mão na massa mesmo, como é que está funcionando o Web Monitoring, ou o monitoramento sintético, né, como quiserem chamar da versão 7. Né, como utilizar, inclusive, como ver cada um dos passos executados, porque hoje o Zabbix ele utiliza um WebDriver, né, está utilizando ali o Selenium para fazer essa integração e para poder consultar páginas web como user-like, como se fosse o usuário, né, a gente mesmo indo lá, acessando a página e retornando essas informações para o Zabbix. Então, isso foi feito por ele lá, nessa apresentação, onde ele criou um ambiente, o monitoramento foi do site oficial da Zabbix, onde ele conseguiu se logar, apareceu a página lá bonitinho, enfim, acho que é um monitoramento bem interessante ali que vem junto com a versão 7. Cara, é assim, realmente, eu acho que esse é um dos hot topics da versão 7, né? Porque a gente já tinha o Web Monitoring, porém ele, vamos dizer assim, ele tinha bastante limitação. Com o Selenium agora, né, utilizando o Selenium por baixo dos panos, o Web Monitoring, o Browser Monitoring ou o monitoramento sintético, ele se tornou uma coisa muito mais detalhada, né? Como eu estava comentando, ele botou ali vários exemplos práticos de que poderia ser testado ali, simulando de fato um usuário. Ainda um ponto aí que o pessoal comenta muito, mas ainda preciso estar configurando algum script, alguma coisa assim. Tá na linha ali para aperfeiçoar isso, né? Mas ainda é necessário ir lá e criar um JavaScript. Porém, a documentação das Zabbix, ela indica tudo. Como tu vai ter que usar as rotinas ali, as checagens que vão fazer, os cliques, a interação dos Zabbix com o Selenium, com a página web, então tudo tem isso documentado lá na documentação das Zabbix, né, que facilita bastante, mas ainda se faz necessário ali o uso de um script para ir lá e fazer toda essa interação, né, com a página web. Bem colocado, Léo, bem colocado. Aí a gente teve também outra novidade, que foi ali o uso de coletores assíncronos, né? Isso foi mencionado na apresentação de outro colega nosso da Matriz, o Carles Salles, que falou várias dicas de melhores práticas para adicionar ali nos teus hábitos para ter uma performance mais interessante. Uma delas foi justamente falando sobre os coletores novos, os assíncronos, que, bom, assíncrono, para quem não sabe, um único processo vai conseguir fazer várias requisições ao mesmo tempo, que é que a gente tinha antigamente, né? Era um poller para uma requisição, então ele tinha essa relação de 1 para 1, que terminava sendo um gargalo, mas um certo limitador. É como se a gente agora pisasse no acelerador, desenfreado, aí conseguisse fazer um único cara fazer várias coisas ao mesmo tempo. E sem comentar ali que daqui a pouco tu não vai precisar ter alguém, ou por exemplo, vai facilitar para que a tua equipe, daqui a pouco, eu não tenha profissionais ali que tenham um conhecimento muito grande de Zabbix. E nas versões anteriores a gente tinha que ter um certo conhecimento para ir lá no arquivo de configuração, alterar a quantidade de pollers, saber quando é o momento ideal para fazer esse tipo de alteração, tinha que reiniciar o serviço, então tem todos os poréns ali que poderiam atrapalhar um pouco o negócio. Então isso com a versão 7 já acaba melhorando bastante, porque dependendo do ambiente que o cliente tem, que o usuário tem, cara, não vou precisar mexer em configuração de poller aí daqui a pouco por um bom tempo. Então, o Zabbix vai conseguir gerenciar isso com esse esquema de multi-thread. Então, acaba deixando de forma mais escalável, né, o meu ambiente de monitoramento e mais fácil de gerir. Exatamente. E, bom, não só isso, tá, pessoal? A apresentação do Carlos ali também teve vários pontos bem técnicos, bem melhores práticas ali, algumas coisas básicas, mas que são essenciais para o teu monitoramento, tá?
Uma outra pegada que a gente teve de novidade, né? Também nessa onda da 7.0 foram melhorias de monitoramento do DNS. Tu já fez monitoramento do DNS antes disso, Léo? Tu já teve a experiência de utilizar ali um script remoto, coisa do tipo? Já precisei sim, não foi tão simples quanto se tivesse o novo DNS Perf lá nos Zabbix para fazer esse tipo de monitoramento. Essa apresentação foi feita pelo Artyom Rindzionox, nosso outro colega nosso lá da Matriz. Ele é desenvolvedor C, ele estava envolvido ali no desenvolvimento. Bom, uma das coisas mais legais que ele traz, na minha visão, é que quando a gente vai fazer ali um monitoramento de DNS ou coisa do tipo, a gente só quer saber, tipo, tá resolvendo, o servidor DNS está trazendo informação. Bom, o Zabbix, ele traz itens nativos que vão um pouco além disso, né? Como o Léo falou, ele vai trazer dados em relação à performance, dados em relação à funcionalidade do servidor mesmo, não só de IPv4, de IPv6, a questão de... consultas e... Isso, consulta reversa e tal. Um ponto interessante, né? Daqui a pouco eu monitoro. Antes eu tinha monitoramento TCP, TCP, UDP, enfim, como poderia monitorar a porta, né, do DNS e saber, beleza, a porta está comunicando, então o serviço DNS está funcionando. Mas eu poderia estar com a porta com comunicação, mas por algum motivo, algum serviço lá, algum tipo de consulta não está funcionando, algum outro problema. Então agora com essa funcionalidade aprimorada de monitoramento do DNS, o Zabbix vai lá e vai conseguir verificar se as consultas estão sendo realizadas. Por exemplo, tem MX consultando ok, quantidade de MX, PTR, TXT, enfim, né, todas as regrinhas ali do DNS que a gente já conhece, ele vai estar conseguindo monitorar isso, né, mais a fundo, né? E, inclusive, ele faz até comparação ali com o comando dig, né? Bom, a outra novidade que a gente, na verdade, não foi uma novidade dos Zabbix, tá? Mas a gente já tem isso conhecido. Mas a gente teve no palco uma apresentação do Giedros Stasiglionis, que trouxe pra gente um monitoramento avançado de log. Né? O que é que a gente já tem de log no próprio Zabbix? Tu pensa, né? Mas isso não tem nada de novo. O Zabbix tem lá sua chave de log e tal. Só que ele foi um pouco além. Ele criou um script que atende às limitações dos itens nativos. É um ponto bem importante, né, nessa apresentação dele sobre os logs, é o que ele consegue trazer. Às vezes não é só importante monitorar o que está sendo gerado dentro do arquivo de log, o que o Zabbix está lá buscando dentro do arquivo. Por exemplo, eu tenho um arquivo de log que é gerado de acordo com meus serviços que ficam offline, por exemplo. Beleza, eu vou estar monitorando, o Zabbix vai receber informação de quando o serviço tal, ele vai fazer um comparativo no arquivo de log, né? Vai pegar lá, tipo, o determinado serviço ficou offline, os dados ali, juntamente de mais informações no log que ele precisar trazer, e vai levar isso para o Zabbix e vai gerar um alerta. E quando ele verificar lá no arquivo de log que aquele serviço ficou up de novo, ele vai lá e gera uma recuperação. Então ele saiu um pouco desse comum de gerar esse tipo de alerta com base no up e no down de algum serviço e monitorou outras coisas, como por exemplo, alta frequência de logs, né? Como, por exemplo, eu tenho algum serviço, algum equipamento que está gerando muito log e não é o comum dele estar gerando tudo isso de log, o Zabbix vai ter ali uma interação com esse equipamento, vai verificar que está sendo gerado muitas linhas de log estão sendo geradas naquele equipamento e vai, acender um alerta de que tem alguma coisa que pode estar com algum problema, né? Não só pelo serviço, mas até por um ataque. Quando eu tenho um ataque na minha rede, consequentemente, se estiver logando minha rede esse tipo de situação, cara, vou gerar ali milhares, centenas de linhas de log, então ele acaba pegando esse tipo de anomalia também. Por exemplo, rotatividade de arquivos de log, processamento, enfim, ali a carga, a quantidade de bytes que está sendo utilizado, né, para gerar esses arquivos, enfim, então é toda uma análise crítica ali, eu diria, sobre, levando em consideração logs dentro daquele dispositivo específico, enfim, né, então é um monitoramento bem legal baseado em logs. Detalhe, né, que se eu não estou enganado, o Giedros, ele trabalha em um banco grande lá do leste europeu. E ele tem essa experiência no dia a dia. Então, são coisas que realmente estão sendo utilizadas em produção.
Bom, o próximo tema que a gente pode dar um destaque aqui, eu acho que esse aqui merece um destaque bem, cara, bem pesado, que foi É, a detecção de anomalia pelo Alexander Kalimulin, também é um dos desenvolvedores colegas nossos. Só que, cara, essa apresentação aqui é para quem tem conhecimento avançado, eu diria, de Zabbix. o que o Alexander fala, né, basicamente nessa apresentação dele, acho que também concordo contigo, ele tinha uma apresentação, assim, bem importante, que ele aborda, né, um dos assuntos, né, que daqui a pouco muita gente, tipo, acho que a maioria dos usuários passa por isso aí no dia a dia, né, que é a detecção de anomalias, né, não só verificar o que está acontecendo agora no presente, gerar aquele alerta baseado em algo que está acontecendo no momento, mas também uh, fazer com que os Zabbix avise de alguma maneira, né, seja através de uma trigger, enfim, ali é um informativo, onde ele vai nos alertar sobre alguma coisa que pode vir a acontecer. Né? Então ele meio que entra ali nessa linha de observabilidade. Então eu não só vou utilizar os Zabbix para mostrar o que está em tempo real as coisas, mas também prever alguma coisa e tentar evitar, né? Ou minimizar o impacto daquilo que poderia acontecer. Porque assim, eu digo não só dentro da ferramenta, Léo, mas o conceito por cima das funções que definem essa detecção de anomalia, elas são 100% ali focadas em dados estatísticos, tá? Você tem que ter um conhecimento ali de estatística. A gente teve em anos anteriores uma apresentação similar do Paulo Deolindo, tá? Mas ele não foi tão fundo nos detalhes ali da detecção de anomalia, acredito eu. Acredito que a apresentação do Alexander desse ano foi muito mais pesada, foi muito mais, tipo, como tu falou, Sim. hard user mesmo. Dois temas que a gente tem ainda focados aí nessa questão de inside Zabbix, né? Tem eu fiz uma apresentação sobre os Zabbix úteis, tá? Na verdade, os Zabbix úteis, muita gente não, fiquei surpreso que eu perguntei pro pessoal na plateia e pouquíssimas pessoas utilizavam, pouquíssimas pessoas estavam ali com a mão levantada sobre esse cara. E foi bem interessante, porque eu tive feedback de alguns participantes, tipo, pô, cara, isso aí que tu falou explodiu minha cabeça, porque eu apresentei ali alguns casos de uso em que você pode estar utilizando os Zabbix úteis. Qual a ideia dos Zabbix úteis? Uma biblioteca em Python, que você pode estar utilizando protocolos dos Zabbix de forma nativa, sem precisar instalar os Zabbix ou coisa do tipo. Então você não só pode interagir com a API, né, é uma biblioteca suportada pelos Zabbix, que te permite interagir com a API de forma simplificada, mas você também pode estar interagindo com o Zabbix Server ou proxy e com os agentes. Então, você pode fazer ali o mesmo uso que você tem com o Zabbix Sender ou com o Zabbix Get. Eu sou suspeito para falar do tema, porque eu achei que fui eu que apresentei, mas assim, eu acho que é uma sacada muito legal se você quer ter ali uma ampliação, uma extensão das funcionalidades dos Zabbix. Quem melhor que tu, né, para poder falar desse assunto, né, abordar ele. Mas, cara, realmente eu acho um ponto bem interessante, né? Tanto é que foi acho que foi a única apresentação aqui da América Latina, né, escolhida para fazer parte do Summit, se não me falha a memória. Mas assim, cara, hoje em dia os Zabbix com Python ali, integração com esse tipo de script e principalmente voltado à API, eu acho que ela meio que anda junto. Então, tanto é que a gente vê na própria comunidade ali muita gente desenvolvendo. Acho que 99,9% dos scripts que eu vejo o pessoal desenvolvendo para ter interação de uma plataforma X, ou de um serviço X com os Zabbix é em Python. Né? E aí, qual a melhor maneira de se trabalhar com Python integrado aos Zabbix? Através da API. Né? Acho que não tem nenhum outro sentido. Existe, tu pode daqui a pouco estar lá e consultando no banco, mas, cara, nem recomendado isso é. Então, acho que a melhor maneira ali de se fazer isso é através da API. Né? E a API dos Zabbix vem melhorando a cada edição. Né? O novo lançamento dos Zabbix ela vem melhorando.
Então, as ABIC Utils acabam facilitando muito, né, essa integração em como fazer a chamada da API, em como interagir com a API dentro do script, acaba reduzindo tempo de trabalho de desenvolvimento de script e acaba facilitando muito a vida do desenvolvedor e também ali facilitando e melhorando a comunicação com os ABICs para retornar essas informações. Então, para qualquer tipo ali de interação que eu precisar, né, seja de uma ferramenta terceira, como os ABICs, seja de uma aplicação que eu tenho interna, ou, por exemplo, eu tenho na minha empresa, eu criei um software que gera relatórios mais bonitinho, mais voltado para o meu negócio. Então, esse sistema de relatório ele pode se comunicar diretamente via APIs, script, enfim, e, cara, fazer ali uma integração bem legal com os ABICs. Então, acho que é um ponto bem importante e umas melhorias bem importantes que vêm sendo feitas nos ABICs ali com relação à API e utilização de scripts. Show de bola. Teve um outro tema, né, que foi trazido por um parceiro nosso, parceiro da Holanda, o Nathan Litting. Ele trouxe também algo similar a isso, né, que a gente está falando aqui de ABICs úteis com Python. Mas ele trouxe em sua apresentação customização do próprio ABICs utilizando o JavaScript nativo que a gente tem dos ABICs. Né? Muita gente não sabe, mas ali dentro dos ABICs a gente tem um motorzinho de JavaScript, que é o DuckTape, e esse cara ele é desenvolvido para ele ser acoplado, né, dentro de um programa, por ser leve, por ser mais enxuto e tal. E ele trouxe ali algumas customizações que ele fez, tipo edição do próprio ABICs, utilizando simplesmente JavaScript, né? Então, você tem ali algo nativo já dos ABICs sendo utilizado para aperfeiçoar o próprio ABICs, né? É uma coisa que ele está meio que se retroalimentando ali. E é bem legal porque, cara, os ABICs tem muitas funções, tem regra de pré-processamento, tem entradas ali de itens, por exemplo, de itens de monitoramento que utilizam JavaScript, ou até o próprio monitoramento sintético, né, da versão novo, monitoramento Web Monitoring da versão 7, também faz uso de JavaScript, como tu comentou ali com o DuckTape. Então é bem interessante, até para quem quiser pesquisar mais sobre isso e se interar mais nesse assunto de JavaScript, cara, dá para fazer muita coisa legal, dá para fazer ali muito, não só automação, mas também, por exemplo, facilitar a comunicação dos ABICs com aplicações terceiras, aí, com equipamentos, enfim, para fazer a coleta e o processamento do dado, né? Exatamente, né? Assim, utilizando próprios recursos nativos ali para aperfeiçoar o teu monitoramento como um todo. E bom, eu acho que isso conclui, Léo, aquela primeira sessão da nossa apresentação, né, dos nossos highlights, o que a gente trouxe ali de coisas gerais dos ABICs, vamos dizer assim, né? Com exceção a gente não falou dos ABICs Cloud, são um tema quente, a gente quer deixar lá para o final, tá? Um tema assim para deixar vocês um pouco mais curiosos, antes da gente entrar ali no tópico, falar um pouco mais sobre os ABICs Cloud. Foi, como o Léo falou, tema trazido ali pelo Dimitris. Mas a gente tem mais temas bem quentes que foram abordados, né? Eu diria que o principal tema, um dos principais temas que a gente teve, foi, sem sombra de dúvida, IA, né? Inteligência Artificial. A gente teve várias apresentações utilizando IA, métodos diferentes de uso do IA, para finalidades diferentes. Então você vê assim, tipo, a gente fala, é inteligência artificial, mas o uso dela, cara, eu acho que é algo maravilhoso você ver aqui. O uso dela é sempre algo muito diferente. Você nunca vê duas coisas parecidas ao mesmo tempo. Não, realmente, isso eu concordo. Acho que foi um exemplo clássico ali que a gente viu durante as apresentações do Summit. Eu acho que cada uma das apresentações que falaram sobre inteligência artificial, a integração dos ABICs com o IA, eu acho que dá para tirar muito proveito e muitas coisas boas ali de cada uma dessas apresentações. Né? Acho que uma que me chamou, e para mais gente provavelmente lhe chamou muita atenção, que inclusive acho que foi a nossa primeira apresentação ali falando sobre IA, que foi do pessoal lá da Initmax, se não me falha a memória, onde eles fizeram uma integração assim surreal e continuam melhorando essa integração, né? Onde, por exemplo, os ABICs, quando qualquer tipo de anomalia, né, que acontece na rede, ele detecta um alerta, ele está em integração total com o ChatGPT.
ele abre, ao invés de simplesmente clicar no alerta, ele dá lá a informação dentro dos Zabbix, ele abre um pop-up lá, uma janelinha, e nessa janelinha ali tem diversas informações sobre aquele equipamento que está com problema, né, aquele serviço que está com problema, possíveis causas daquele problema está acontecendo e inclusive possíveis soluções, né, e integrações ali que a gente viu, que o pessoal mostrou, aonde o próprio ChatGPT, claro que com diversas instruções, não é simplesmente criar uma integração e ele se vira, né, faz tal coisa ali, não, tem todo um conjunto de instruções para o ChatGPT, onde ele vai tentar, num primeiro momento, resolver aquela situação, né, se conectar com aquele host que está com problema, vai tentar resolver aquela situação, se não conseguir, vai trazer aquela informação de volta lá para os Zabbix, para o operador, e aí dá instruções ali do que mais pode ser feito, e coisas ali que fogem à alçada do ChatGPT, mas sempre trazendo ali algumas instruções, algumas informações. Cara, para mim isso foi um dos pontos, assim, pontos altos ali, falando sobre inteligência artificial integrada aos Zabbix. Não, sem dúvida. Detalhe, né? Ele não utiliza o chat GPT que a gente usa no dia a dia, assim, na internet, que o pessoal vai, sei lá, para pegar uma receita de bolo, coisa do tipo. Né? Eles montaram o próprio servidor lá de IA. Ele estava comentando lá sobre o custo que foi isso, porque o consumo de GPU, né, de processamento ali, é muito pesado. Então, ele deu um histórico ali do que foi investido para ter esse cara lá dentro do ambiente deles. E, bom, eu acho que uma das coisas que mais me chamou, que ele estava comentando, né? A gente começou com o widget, né, que fazia ali interação com o técnico. Tá? E a coisa que me chamou mais atenção é que eles transformaram isso em um produto deles. Então, eles lá estão utilizando esse, como se fosse um plugin ou um widget, um produto deles em cima de IA para os hábitos específicos. E assim, vocês podem acompanhar na apresentação, é algo que está muito bonito. Visualmente falando assim, está bem da hora. Não só o resultado, mas a apresentação do produto está ótima. É que tem várias coisas, né, ali que hoje o pessoal está trazendo, como os Zabbix, né, ele ainda está nos planos, né, tá no radar ali das Zabbix, tem uma integração ativa com inteligência artificial, mas hoje, como a gente não tem ainda, o pessoal está desenvolvendo umas soluções aí bem legais para ter essa integração. Porque assim, a inteligência artificial ela veio para ficar. Ela tem sido, acho que todo mundo, querendo ou não, mesmo que tu não... eu não uso ChatGPT, não tenho essa interação no meu dia a dia, enfim, mas de alguma maneira, hoje em dia, todo mundo está utilizando, né? Seja direta ou indiretamente. Tô usando o meu telefone ali hoje, o celular ali, o próprio sistema operacional já tem integração, as empresas de desenvolvimento ali de software de telefone, dos próprios aparelhos telefônicos já então entrando nessa linha de inteligência artificial, então não tem por que também as Zabbix ficar fora disso. Então existem esses planos já de ter algo oficial da própria Zabbix, mas hoje, né, que a gente vê o pessoal desenvolvendo ali coisas bem interessantes, né, voltadas a essa comunicação com inteligência. O que mais a gente vê o pessoal desenvolvendo é com o ChatGPT, mas existem outras ferramentas, inclusive a gente tem uma apresentação, né, Vitor, onde o usuário, o cliente, enfim, das Zabbix desenvolveu meio que uma integração com uma própria inteligência, eles desenvolveram uma inteligência lá na empresa deles, e aí criaram ali algumas rotinas, algumas automatizações com isso. Aí não sei se pode comentar um pouco mais para nós aí sobre essa integração. Sim, foi na apresentação do Wolfgang, que é parceiro nosso da IntelliTrend, outro parceiro, né? A gente teve o primeiro parceiro da Initmax, e agora a gente teve o outro parceiro da IntelliTrend falando sobre justamente isso. E, como falou, ele não usa o ChatGPT. Eles meio que criaram ali em casa não chega a ser IA, né? Ele mesmo fala, IA é um termo muito genérico. O que eles estão utilizando ali é machine learning para detectar anomalias. Então, pelo que ele fala na sua apresentação, ele tem lá vários componentes, vários itens que estão todos assimilados, todos relacionados a um único problema. Então, os apps dele está aprendendo, enquanto vão ocorrendo esses problemas, a fazer a correlação desses caras. Então, ele apresenta lá toda a construção desse cara, os algoritmos que estão sendo utilizados e a lógica por baixo dele, né?
Ele não chega a entrar em detalhe lá de código e tal, mas a forma como ele explica deixa bem claro que existe esse ser digital que está aprendendo ali a trabalhar com os hábitos, né? A aperfeiçoar ao mesmo tempo os hábitos. E, bom, é como tu falou, o cara diversos usos diferentes, criado dentro de casa, e os caras estão utilizando introdução. E até um outro ponto bem interessante, que foi que entrou ali na apresentação do Ângelo Porta, que o que ele comenta, né, o que ele mostra na apresentação dele, trabalhando um novo recurso dos hábitos, né, que é o monitoramento sintético, e unindo o monitoramento sintético com a inteligência artificial, né, ali no monitoramento de páginas web. Claro, na apresentação dele a gente viu alguma coisa um pouco mais por cima, foi algo um pouco mais simples, né, que ele fala, mas ele tá andando ali a passos largos nessa interação dos ABICs com o WebDriver e inteligência artificial para fazer monitoramento de páginas web. Inclusive, até o que eu acredito que deve entrar nessa jogada, a não necessidade do usuário ter que ficar construindo scripts para se comunicarem com páginas web. A própria inteligência artificial vai fazer essas execuções, vai verificar, daqui a pouco vai fazer uma leitura lá da página onde eu quero monitorar, do site que eu vou monitorar, e vai gerar isso automaticamente lá nos hábitos. Então eu não vou precisar nem ter esse trabalho, né? É interessante que a gente comentou isso na apresentação do Alex Anders, né? Quando a gente falou sobre browser monitoring, foi uma das coisas que falou. Tu pode pegar lá na documentação, tu vai ter que escrever o script, aí pum, chega o cara e faz. Opa, não se incomode, o IA vai fazer isso para você. É isso aí. Essa foi a do Ângelo Porta, né? Isso, do Ângelo Porta. Foi bem da hora mesmo isso. O cara não precisar ter que saber scriptar nem nada, só tipo, tu é um cara inteligente, vai lá e simula aí o que é que um usuário faria e tal, né? Exatamente. E que hoje, tu larga ali no chat GPT, eu quero que, sei lá, tem um site, eu preciso fazer todo o resumo dele, pegar o código dele, alguma coisa nesse sentido. Cara, em questão ali de 2, 3 segundos, ele varreu o site inteiro e já te traz todas as informações que tu precisa, né? Então, cara, é uma ferramenta surreal para esse tipo de função. Sim, sim. E tem outro caso, né, do Viro Yudzi, que fez ali, na sua apresentação, ele mostra métodos de utilizar o IA, né, que ele chama de AI Ops, né, para reduzir alertas negativos ou aqueles falsos positivos. Ele disse que ele teve uma redução de 93% de ruído na sua produção. Né? Por quê? Porque ele está utilizando ali a IA, nesse caso, para fazer a comparação de um caso real que foi concretizado, que foi identificado como caso real, e um caso que não é, que é um falso positivo. Então a própria IA está fazendo dentro do, se eu não me engano, dentro do CMDB dele, faz essa leitura, ele faz a comparação das duas informações e fala, opa, isso aqui é verdade, isso aqui é real. Isso aqui é ruído, isso aqui é consequência disso. Então, não precisa criar um alerta em cima do outro. Não precisa criar um alerta positivo por causa disso. Então, fazendo essa comparação, a IA, a inteligência artificial, está economizando, sei lá, processamento do CMDB do cara, a quantidade de tickets que está sendo criada lá dentro. Exato. Porque acho que o que a gente mais vê ali em ambientes que as pessoas estão subindo ou gerindo de monitoramento, né, tipo, voltado às ABICs, acho que um dos maiores problemas que a gente vê é a questão de gerar alerta sem sentido, ficar criando falso positivo. Aí eu tenho ali um monitoramento, tenho um NOC lá 24/7, aí os caras de madrugada, daqui a pouco, tá descansando ali, enfim, e acaba recebendo alerta sem sentido e tendo que ir lá responder alguma coisa que, tipo, não é um alerta. Por exemplo, já aconteceu o problema na rede e alguma coisa que demorou ali para retornar o alerta, algo nesse sentido, alertou depois. Então, criando esse tipo de informação, esse tipo de alerta, né? Então, com essa integração com o IOPS, né, que é o nome ali que eles escolheram ali para a solução deles,
eles acabaram reduzindo muito, né? Valores, né? Valores agregados ali, por exemplo, equipe tendo que ser deslocada, alguém tendo que estar ali gerenciando e verificando o que está acontecendo, por que de todos aqueles alertas, enfim, né? Quanto também se falando em toda a parte do monitoramento em si, seja hardware e tudo mais, porque querendo ou não, quando os hábitos gera muito alerta, ele também está consumindo recurso interno, e se tiver, apresentando ali, tiver alertando demais coisas desnecessárias, então, consequentemente, ali eu vou estar alocando recursos sem necessidade, né? E acabou melhorando a produtividade, né? Imagina, tu tá toda hora ali tendo que... perdendo alertas importantes porque outros alertas sem sentido estão estourando ali no teu monitoramento, enfim, né? Então é um recurso que eles criaram, né? Que eles desenvolveram lá internamente, que acabou melhorando bastante a produtividade dos times deles, lá dos times que cuidam da parte de monitoramento. Isso aí. Show. E assim, partindo para o próximo caso, para quem já acompanhou os últimos summits, deve ter conhecido uma figura lá da Finlândia, o Janne Karainen, que ele é responsável por escrever um conteúdo do blog oficial, que é o WhatsApp Home, né, que o cara monitora a própria casa dele com os hábitos. Então ele tem vários casos de uso interessantes que ele apresentou nos anos passados. Ele começou monitorando a casa dele, ele monitorava a temperatura da garagem dele, porque Finlândia no inverno, né, é abaixo de zero. Então ele monitorava a temperatura da garagem dele para saber como é que estava a condição da água, se a água não estava congelada, coisa do tipo. Ele chegou a monitorar até a caminha da cachorrinha dele. A cachorrinha passava não sei quanto tempo dormindo lá, ele achava que ela era preguiçosa, monitorou a caminha dela, e ele descobriu que não, na verdade ela se movimentava mais do que ele. Mas por que eu tô falando desse cara, né? Ele não só começou monitorando a casa, depois ele monitorou a própria saúde dele, e agora ele está utilizando os Zabbix para automatizar esse monitoramento e para conseguir insights, né? Ele agora, quando ele está monitorando as coisas dele lá, o próprio Zabbix está dizendo para ele, está conversando com ele, dizendo ali o que é que ele deve fazer, o que é que ele poderia fazer para resolver o problema que está sendo sugerido ali. Então, é mais um caso, a IA aí participando do nosso dia a dia, né? Isso, obviamente, ele pode usando para casos pessoais e tal. Mas a gente acabou de comentar aqui sobre o caso da Initmax, o caso da IntelliTrend, o caso do Angelo Port e do Beetle, né? Todos esses 4 caras, a gente pode estar resumindo ele desse ponto de vista do Janne também. Porque, apesar de todos eles serem de produção, de empresa, de negócio e tal, você vê que o cara tá usando o chat GPT, o GPT-4, né? Para conversar com os hábitos para tratar de coisas pequenas. Ele comentou que até coisas do blog ele está escrevendo através dessas informações, através das informações desses insights que o GPT dá para ele. Eu acho até que é uma abordagem que entra até num dos nossos tópicos aqui, né? Que é as ideias fora da caixa. Porque, cara, né, hoje em dia a gente tem ali, muito mais próximo da gente, se falando em saúde, né, agora, equipamentos que estão toda hora ali verificando o nosso coração, nossa temperatura, nossa saúde diversa, né? Pois é, né? O relógio hoje, né, que diga. Então, assim, ele não só dá para levar isso para o nosso pulso, para o nosso celular, essa informação, quanto também eu posso estar monitorando isso, posso estar acompanhando a evolução dessas coisas. Então, tipo, tem uma integração desse tipo de tecnologia, né, que cuida da saúde das pessoas, seja daqui a pouco dentro de um hospital, quanto fora ali, tipo, dentro da minha casa, do meu dia a dia, cara, é um negócio surreal, né, tu ter isso, tu poder integrar isso com os hábitos e levar essas informações, por exemplo, como é que esteve meu ritmo cardíaco, por exemplo, nos últimos meses, nos últimos dias, enfim, os hábitos trazer isso, daqui a pouco ali ter análises, né? Claro, tudo isso é que envolve muita questão ali de como eu vou desenvolver esse tipo de automação e de alerta, né? Daqui a pouco os hábitos perceber que alguma coisa na minha saúde, na saúde de algum familiar meu não tá legal, ou que pode acontecer alguma coisa ali no futuro, sei lá, tô pegando ali
eu recebo dados, sei lá, vou ter, por exemplo, uma automação onde eu tenho ali eu controlo algumas questões ali no meu sangue, por exemplo, mensalmente, ou cada 6 meses, enfim, o Zabbix recebe esses dados, e aí perceber que, por exemplo, que é o meu caso, triglicerídeos, eu sempre tive uma briga com isso, né? Aí imagina, tu ter um crescimento ali numa coisa que daqui a pouco pode vir te causar um problema no futuro, cara, ele vai te avisar, ó, tu tá com a taxa muito alta, cuidado, que senão a coisa vai complicar para ti. Então, cara, assim, ó, o que se pode fazer com os Zabbix, fugindo do tema ambientes de TI, serviços que envolvam tecnologia e tal, indo para a parte tanto para a parte da saúde, como daqui a pouco para outras questões ambientais, etc. Cara, é um negócio muito legal e assim, as empresas ali, desde parceiros a clientes, até os próprios usuários dos Zabbix estão levando a ferramenta para níveis bem interessantes, níveis bem legais mesmo. E assim, falando de níveis, né? A gente fecha agora a temática de IA, tá? Que a gente trouxe. E a gente traz a temática de mapas, né? Que é realmente outro nível que o pessoal está querendo alcançar com mapas. Por que eu digo isso? Porque o Zabbix ele tem o seu mapa de rede há muitos anos. Eu acho que desde a versão 2.0, quando eu comecei a usar, já tinha. Então, só que a topologia ela sempre teve que ser desenhada manualmente, né? A gente tem o nosso construtorzinho do mapa e tal. E curiosamente, esse ano no Summit, a gente teve várias apresentações voltadas na criação automática de mapa, né? A gente teve um, inclusive, de um brasileiro, tá? Nosso conterrâneo aqui, o Frederico, da Vale. A gente vai falar mais sobre ela. Mas a gente teve tipos diferentes de criação de mapa. Da mesma forma que a gente teve o uso de IA como diferentes métodos de criação de IA, de uso da IA, a gente teve a mesma ideia aqui para mapas. Tá? O primeiro que eu queria trazer aqui, que eu achei muito da hora, foi o do Takeshi Tanaka, que é lá do Japão, e ele ele cria o mapa de forma inteligente através de um gerador 3D. Então a gente tem aquele mapa 2D classicão e ele consegue gerar não só automaticamente, mas desenhar esse mapa em 3D. Ou seja, ele dá uma imersão muito maior ali pro usuário, né? E vou até me alongar um pouquinho, porque eu achei esse tema muito bacana. O que é que ele usa, né? O que é que ele usa, né? Ele tem lá a topologia, tipo, ele estava mostrando um exemplo de uma feira lá no Japão, que tinha mais de 900 equipamentos conectados, alguma coisa desse tipo, e eles têm lá um mapa 2D, e a partir desse mapa 2D, eles pegam todas as informações utilizando os Zabbix, tá? Monitoramento lá, descoberta de rede, com tags, com tudo definido. Através da API, eles jogam isso para um banco de dados, e esse banco de dados ele utiliza ali eu não vou lembrar agora, mas é um gerador 3D que pega aquele desenho em 2D e faz toda a leitura dele de forma 3D para 3D, né? Então você consegue visualizar até fazer tipo é bem da hora. Botar aquilo ali num holograma ali ficaria bem show. Com certeza. E cara, tipo, assim, o que eles trouxeram dessa implementação deles, a questão de mapa ali, que isso acontece de forma automática, né? Esses diagramas de topologia, tanto em 2D quanto em 3D. Ele mostrou os exemplos, né? Se forem conferir no vídeo e posteriormente vão ver que na apresentação dele, ele mostra como isso é feito, né? Então ele tem, e além disso, ele tem toda a automação, onde esses até como tu comentou ali, esses mais de 900 hosts ali que eles construíram esse mapa em cima disso, né, trazendo informações de forma automática para os nodes, para integração de links, comunicação ali, enfim, cara, um negócio, sim, surreal na construção dos mapas que eles fizeram, de forma totalmente automatizada, né, e mostrando todas as informações ali em tempo real. Então, e assim, né, também conseguindo alocar e colocar ali toda essa quantidade de hosts de uma forma facilitada, né, uma forma fácil de ver ali no Zabbix, né, porque hoje
quando se desenha manualmente um mapa, para te colocar 900 e tantos volts ali, fazer uma criação, fazer um negócio mais legal, a gente sabe que hoje, da maneira manual que é para fazer isso, leva tempo. Leva tempo, tem que ter alguém ali focado em cima disso, né? E nem sempre a gente consegue colocar da melhor maneira todas essas informações dentro de um único mapa, tem que estar construindo ali, daqui a pouco, links onde de um mapa eu consigo jogar para outro, alguma coisa nesse sentido. Então eles conseguirem fazer uma coisa bem legal em cima disso. Pois é. E assim, esse foi um processo bem complexo, né? Ele ali bem nível Japão mesmo, né? Os caras são bons. Mas a gente teve métodos similares para 2D e bem mais simples, né? Que foi o caso do Pascal, Pascal de Jesse, que criou ali através de script em Python. Fazendo uso de script em Python, ele automatizou a criação desses mapas. Eu diria que em comparação, não desmerecendo, obviamente, de forma alguma, mas em comparação é muito simples e tem um resultado tão bom quanto, eu diria. Tanto que eu acho que dos de criação de mapa, ele foi que eu achei o mais... eu quero dizer simples, mas eu não quero tirar o mérito, sabe? Tirar a grandiosidade do negócio. Mas foi o mais simples que teve lá. Inclusive, ele fez uma demo lá ao vivo pra gente, com tudo funcionando direitinho. E a criação do mapa de rede lá pra gente, bem desenhado, com todas as labels, com todos os elementos. E, inclusive, ele tem esse projeto também disponível no GitHub, né? Para quem quiser baixar e verificar e testar, tá disponível lá. Então, acho que até na apresentação dele lá, ele até traz o link ou comenta. Então, para poder fazer o teste ali nos seus Zabbix e ver como é que se comporta ali essa funcionalidade, né? Automação na criação de mapas, acho que é o principal tópico ali da apresentação dele, né? E, inclusive, a personalização, a criação de submapas, enfim, está disponível no GitHub dele para download. Bom, além do criação de mapas automáticos do Pascal, um caso que a gente teve ali bem na sequência foi do Linus Brinstead, né? Que ele também faz a geração de forma avançada, utilizando ali o LLD. Ele utiliza regras descobertas e através dessas regras descobertas da API dos Zabbix, ele consegue fazer a geração da topologia em tempo real, né? Fazendo ali bem similar ao que o Pascal traz, mas é aquele negócio, é parecido, mas é diferente. Né? Ele tem uma metodologia um pouco diferente, utilizando ali LLD. E aí, saindo um pouco ali da temática de mapas e entrando um pouco já fora da caixa, a gente dá início ali a uma abordagem, uma apresentação do nosso conterrâneo, o Frederico Torres, representante da Vale, que trouxe seu conteúdo em 3 partes ali para o nosso Summit. Né? E uma das partes foi justamente a geração de mapas através de regras descobertas, porque o ambiente da Vale ele é enorme e eles tinham que fazer esse mapa manualmente. Então, eles mesmos elaboraram e compartilharam no seu GitHub utilizando Python e LLD para fazer a criação e a construção do mapa de forma automática dessa topologia. E por que eu digo que esse é apenas um dos temas que eles trazem, tá? Diz aí, Léo, o que mais eles trouxeram de interessante? Opa, tem bastante coisa. Acho que não só essa parte de geração automatizada de mapas ali, que é uma coisa que acaba despertando a curiosidade ali de muita gente, né, que busca isso, mas também outros pontos que facilitaram a vida deles lá na Vale. Eles tinham muito problema, né? Desde equipamentos como câmeras, enfim, e aí o Zabbix trouxe diversas soluções no que tange a esses recursos. Por exemplo, eles têm lá, então, na estrutura deles, lá na Vale, né? A Vale é um minerador, acho que todo mundo conhece. Então, essas máquinas, né, que fazem essa mineração, o que acontecia? Quando ela se aproximava muito das antenas lá RF deles, eles acabavam tendo uma saturação no sinal, né? Por elevação ali, imagina,
equipamento está muito próximo da antena, eu tenho a antena está transmitindo em uma alta frequência, né? E isso acabava saturando o sinal, e isso para eles era um problema, né? E aí, esse tipo de intervenção tinha que ser manual. O que o Zabbix trouxe de melhoria nesse sentido? Onde, quando o equipamento está se aproximando muito das antenas, né, onde vai ter algum problema de sinal, enfim, de comunicação, os Zabbix já geram um alerta, e com base nesse alerta eles já vão saber que ação tomar, né, para prevenir que aquele problema aconteça, né, que o problema de saturação, o equipamento chegar muito próximo da antena ou algo assim. O que melhorou para eles com os Zabbix lá interagindo, né, com essa questão dos equipamentos, quando eles tinham essa proximidade com as antenas, né? Antes, eles tinham que ter um deslocamento ali de alguns quilômetros, né, sair lá da base deles para ir até o local, ter que fazer o reset manualmente lá naquela máquina, um equipamento, inclusive, gigante, que faz a mineração. Então tinha que ter toda essa intervenção manual. E agora como é que funciona? Existe uma action configurada lá nos Zabbix, uma ou diversas, né? O ambiente deles é bem grande, que faz isso de forma automatizada, né? Que vai lá, faz seja o reset, ou seja uma reprogramação lá naquele equipamento, né? Naquela máquina, evitando assim deslocamento, né? Tipo, deslocamento de equipe, um funcionário ter que parar tudo que ele está fazendo para ir lá e fazer aquele reset, gasto ali com combustível para ir até aquele local e ter que voltar. Então, ele trouxe ali uma economia bem significativa para eles. Foi um caso que você imagina, a segurança do profissional que tem que se deslocar num campo cheio dessas máquinas, subir nessa máquina, vocês devem estar vendo aqui nas imagens, aqui ao lado são gigantes, né? E tudo isso corre risco de segurança do trabalho e tal. Então você não só tem a melhoria na questão da produção, que eles economizaram até ali 12 horas exatamente de tempo parado com essa solução que o Léo descreveu, mas também não tem um risco de segurança, ponto de vista de segurança humana, né? Tem uma pessoa ali indo fazer aquele trabalho. E o terceiro caso que eles trouxeram foi o do monitoramento de câmeras de vigilância das barragens, né? É um tema que ficou bem delicado lá dentro da Vale, e eles precisam ter a garantia de que essas câmeras estão o tempo todo rodando, o tempo todo gravando. Então, para isso, eles configuraram os Zabbix para fazer o monitoramento de torres de painéis solares que ficavam bem isoladas. Então, eles conseguiram fazer o monitoramento dessas torres que perdiam sinal, questão de iluminação, algumas questões físicas ali, e até o deslocamento dos funcionários também, eram regiões muito ermas, né, muito longe. Então, com os Zabbix instalados nessa máquina, eles conseguem fazer algumas coisas de forma remota, não só remediar, como também manter aí o monitoramento dessas câmeras. E ele até compartilha na apresentação uma tela com a disponibilidade dessas câmeras, né? Tem lá 59 câmeras gravando, uma falhando e tal. Então, assim, é um caso bem interessante, não só pra gente, o Zabbix Latam, acho que Zabbix Mundo, né? Quando a gente traz um caso tão grande assim da Vale, que é uma empresa gigante aqui no Brasil. Né? Não só no Brasil, no mundo. É uma empresa global. Falando do monitoramento das câmeras, não só das câmeras, né, quanto o monitoramento das barragens que eles têm hoje, né, uma coisa que até algum tempo atrás não acontecia de forma automatizada, né, e tem uma luz vermelha que fica lá e quando ela acendia alguém tinha que se deslocar para lá para ver o que estava acontecendo e aquilo poderia ser um alerta, enfim, né. Então hoje o que eles têm? Hoje eles têm os Zabbix monitorando inclusive isso, né, as condições das barragens deles, né. E se tratando das câmeras ali, por exemplo, se a câmera está gravando, se a câmera não está gravando, se está armazenando um número inferior, acho que é 90 dias ali de imagens, se está tendo algum problema com as gravações. Então acho que hoje a Vale pode-se dizer que automatizou muitas rotinas que antes eram manuais, né, utilizando os Zabbix na infraestrutura deles, né? Ou quando a gente tem um ambiente onde possa de alguma maneira trazer algum risco, né, e a gente precisa minimizar
algum problema que possa ser causado por falha humana e ter a máquina, ter ali a automação com algum recurso, ter uma inteligência por trás daquilo, né, que saiba como lidar com esse ambiente de risco, né, acho que nada mais importante do que esse cenário. Né? Show de bola, show de bola. Tá, e assim, outro caso que a gente teve bem interessante dessas ideias fora da caixa, né, foi um caso trazido pela Toyota, através de nossos colegas do Japão, né, onde foi apresentada a questão da simulação, visualização de painéis solares, onde eles conseguiam fazer as medições, as previsões do quanto de consumo aqueles painéis solares estariam retornando ali para os hábitos, através dos hábitos, né? Então, qualquer problema que eles têm ali com painéis solares, e que é toda uma questão que a Toyota vem batendo muito, muito forte nessa tecla, né? Porque apesar de ser uma empresa automotiva, eles sempre procuram soluções mais verdes, soluções mais voltadas para o ambiente, né? Soluções verdes, vamos dizer assim. Eu acho que a gente não está aqui, né, para fazer o merchan, mas ali meio que comprando a ideia da Toyota, cara, é um negócio bem interessante. Eu acho que a maioria das montadoras meio que já está indo para essa linha, né? Acho que o meio ambiente hoje necessita que se tenham políticas de, digamos, mais ecológicas, né, dentro das empresas. E os Zabbix tá auxiliando bastante ali, né, em se falando da Toyota, no caso, Toyota Japão, tá auxiliando eles em um monitoramento dessa energia sustentável. Então, eles têm lá um parque gigante de placas solares, de energia solar, e os Zabbix estão lá para fazer esse monitoramento. Né? Então, eles têm dashboards onde eles estão fazendo a previsão energética em tempo real. Né? Eles têm integração, claro, com outras ferramentas ali também para dados agregados. Né? Eles têm ali, os hábitos estão auxiliando eles a fazer comparativos onde eles estão tendo mais eficiência energética, menos eficiência energética, né? Onde se pode otimizar, inclusive tendo análises preditivas, né, do que pode ser melhorado, do que poderá acontecer em determinado lugar, ou quanto de energia eles vão estar gerando em determinado lugar. Então, eles nos mostraram ali, a gente pode ver com eles que eles já têm tudo isso funcional, né? Então, no caso da Toyota, né, que também é um cliente bem grande, um cliente com bastante potencial, eles estão utilizando os Zabbix voltado para essa parte de ecossistema mesmo, né, de energia sustentável. Justamente a questão do fora da caixa, né? A gente vê o uso dos Zabbix ali sendo um pouco diversificado nesse sentido. E aí, voltando um pouco para dentro da caixa, eu terminei classificando como fora da caixa, porque ali foi um caso bem específico que a gente teve, que foi um engenheiro, né, um representante do MariaDB. O MariaDB, que é um dos bancos mais utilizados ali junto com o MySQL e Postgres, é um dos bancos mais utilizados por usuários das Zabbix. Né? E a gente teve a presença do Anders Carlson, que é lá um funcionário da MariaDB, segundo ele, já trabalhou de todos os níveis de banco de dados. Ele já lidou com desde o nível júnior até o sênior, agora está na parte comercial, já foi para a parte de vendas. E ele estava contando ali um pouco da experiência dele em utilizar os Zabbix para monitorar ambientes de alta disponibilidade, né? Utilizando o MaxScale e o Galera Cluster. Tá? Essas configurações, elas estão utilizando os Zabbix, utilizando capabilidades ali com REST ou JSON, né, para monitorar a saúde, status de failover, load balance de ambientes clusterizados, e sempre monitorando também o roteador, né, o MaxScale Router, para monitorar o plugin. Então, o Zabbix está sempre monitorando o desempenho desse cara. E assim, foi uma apresentação que ele trouxe para a gente através de uma demo também, tá? Ele apresentou uma demo de realmente clusters de MariaDB que tem até sido bem contestados no mercado, mas ele traz ali que é uma questão de configuração, questão de usabilidade para poder manter e usar de forma eficiente esse cara. Cara, é bem importante nessa apresentação ali
do Enders, da MariaDB, é que eu acho que a gente tem ali muitos pontos, né, envolvendo Zabbix e MariaDB. A gente pega, inclusive, a gente vê isso no suporte, ali é quase que diariamente problemas envolvendo banco de dados. Né? Então, muitas vezes as pessoas, meu Zabbix não está funcionando, não sei o que, não sei o que. Calma aí. Né? Que eu diria que ele em 90% dos casos não é o Zabbix, ou até mais, não é o Zabbix, é relacionado ao banco. Então, acho que a palestra dele foi bem interessante, porque eu acho que, assim, para grandes ambientes hoje, é quase ali que impossível trabalhar sem um cluster de banco de dados também. Eu acho que como a gente já tem o H dos Zabbix, então a gente precisa ter esse H voltado ao banco também, porque o que adianta eu ter H de server, ter H de proxy, etc. E aí o meu banco para de funcionar e tudo vai para o espaço. Então eu tenho que ter esse ambiente configurado do jeito certo. E aí ele mostra para nós, mostrou uma demo, inclusive, ali na apresentação. Acho que é uma apresentação que vale a pena tirar um tempinho para assistir ela, porque ele fala, né, em como, desde a correta configuração e como é que funciona MariaDB em cluster com Maxscale e Galera Cluster. Tá? Ele mostra isso redondinho, funcionando, porque, como eu comentava lá no início, a gente tem muitos problemas envolvendo MariaDB, né? Então é interessante assistir isso, é interessante analisar, porque muitas vezes a questão de configuração é muitas vezes a questão ali de eu deixar o meu cluster MariaDB redondinho, funcional, né, para depois ele suportar o tamanho do meu ambiente de monitoramento. Né? Então, cara, eu acho que ninguém melhor, inclusive, do que o cara que está lá dentro do MariaDB, né, no dia a dia, que respira MariaDB já há diversos anos, o cara já está lá há muito tempo trabalhando com isso, né? Então é uma apresentação assim, realmente, cara, fora da caixa, muito boa mesmo. Que, como eu disse, vale a pena assistir e tirar boas ideias e tentar tirar algum proveito disso para poder aplicar no ambiente, porque, como eu comentei, né, a maioria dos problemas com o desempenho de Zabbix, 99% dos problemas com desempenho de Zabbix é diretamente ligado ao banco, né? Ou porque está mal configurado, ou porque deveria estar apresentando um desempenho, tipo, daqui a pouco o hardware dele já não está devolvendo o desempenho que o meu Zabbix precisaria ter. Então são pontos bem importantes. Eu acho que essa apresentação no MariaDB, ela foi para o Summit justamente ali para mostrar para o pessoal que fala que MariaDB e Zabbix não funciona, para mostrar justamente o contrário disso. Beleza, show de bola. Bom, e o penúltimo tema que a gente vai estar trazendo, que eu acho que teve uma relevância bem legal ali, foi o caso do Gabriele Vinitz e do Vincenzo Morrone, né? São dois especialistas da área de segurança, né? Que é tema até que eu diria, eu botei fora da caixa ali, mas, bom, não deixa de ser algo essencial, né, para um ambiente de TI, que é a questão de segurança cibernética, cybersecurity. E esses dois palestrantes, eles trouxeram ali o uso dos Zabbix como um hub de integração de várias ferramentas. Então, ferramentas como Sophos, Nozomi, o Vim, o Shodan, todos eles se conectando aos Zabbix, e os Zabbix servindo ali como um grande central desses aplicativos, dessas aplicações, né? Não só aqui na questão de vulnerabilidades de TI, mas de IT, né? De TI, como de TO, né? De OT. Você consegue ter várias ferramentas em conjunto, com camadas diferentes, que lidam com a segurança em camadas diferentes, todas trabalhando diretamente com os Zabbix. E tudo isso em tempo real, né? Que ajuda ali na orquestração dessas aplicações, inclusive. Falando ali sobre a apresentação deles também, né? Então eles mostram a integração que eles fizeram com alguns firewalls, principalmente ali com Sophos, para detectar ameaças, vulnerabilidades, né? Então esses equipamentos devolvem ali para os Zabbix, né? Tem essa interação para eles já pegarem a coisa acontecendo antes que o problema seja maior. Né? Então a integração deles é basicamente cibersegurança, né? Então tentar antes de que a ameaça entre na rede do cliente, entre na rede deles, ela já seja detectada pelos Zabbix, né? Os Zabbix já vai ter lá, tem uma configuração, uma automação onde ele vai avaliar e vai trazer esse alerta
no momento que ele tem que ser trazido, né? E avisar, né, o administrador lá da rede, enfim, ou quem for, de que, opa, estou detectando alguma coisa aqui no firewall, tem algum tráfego meio estranho, né? Vamos dar uma olhada, estou acendendo um sinal vermelho aqui. Né? Então, eles têm essa integração ali, principalmente com esses equipamentos, né? Para prover ali uma segurança cibernética, né, para a empresa. Também ali eles comentam, eles falam sobre na apresentação deles sobre o backup do VIM, né, monitoramento de backup. Então, acho que a cibersegurança em si não é só voltada à análise de risco, ali, de tráfego, do que está acontecendo agora em tempo real, mas também eu preciso estar preparado, né, se caso eu venha ter um problema, eu preciso estar preparado para o disaster recovery, né, que a gente fala. Então, eu vou ter ali monitoramento de backup de VIM, eles também lidam ali com o monitoramento de apps externas, né, HTTP e JavaScript, né. Enfim, eles têm integração, então, com ferramentas de CRM, né, para ter essa tanto abertura, fechamento de chamados automatizado, né, toda ela levando em consideração esse monitoramento ali voltado à cibersegurança deles. É uma apresentação bem legal também que vale a pena ser vista. Sim, se você parar para pensar, né, um ambiente de segurança sem monitoramento não faz sentido, né? E cada ferramenta dessa tem o seu próprio tipo de monitoramento. Então, isso deles fazerem os hábitos como a ferramenta central, né, o pilar dos caras, eu acho que foi uma sacada muito, muito interessante. Uma sacada muito, muito legal. Com certeza, né, Vitinho? Tipo, não tem lógica tu monitorar só os teus equipamentos, se eles estão funcionando ou não estão, e o consumo de recurso, se tu não está monitorando ali o que está acontecendo da tua rede para fora, tipo, ou da internet para tua rede, né? Do que adianta tu ter todos os teus servidores funcionando, tudo, memória ok, CPU ok, quando vê tu tá tomando um ataque lá e dados sensíveis da empresa estão vazando, ou sabe-se lá, ou daqui a pouco ali acontece nas empresas de ter algum funcionário mal intencionado que está acessando alguma coisa que não deveria. Então, cara, tem que ter esse tipo de monitoramento também tem que existir, né? E o Zabbix está aí para auxiliar de várias maneiras, né? Sim. Por isso que eu meio que classifiquei esse caso como fora da... Não sei dizer assim, foi um sentimento, né? Mas, enfim, só resta um tópico da gente falar agora, Léo, que é o que a gente deixou pro final, né? Mas eu diria que foi, como tu comentou lá na frente, o tema que surgiu naquela semana, que foi divulgado naquela semana, que é o Zabbix Cloud. A apresentação foi feita pelo nosso querido colega Dimitris Lamberts, tá? Vocês devem conhecer ele aí do seu canal no YouTube também, que inclusive ele assumiu esse papel de ser o cara da cloud nas Zabbix, tá? Então, as Zabbix antes elas só tinham um produto, que era o nosso software, e agora a gente passa a ter 2 produtos, sendo esse segundo produto a cloud. E, bom, qual é a ideia, tá? A ideia da cloud, do Zabbix Cloud, é oferecer um ambiente já pronto para você. Você não precisa instalar o Zabbix Server. Você vai poder utilizar ali, fazer a instalação dos seus Zabbix Proxies e ter todas essas informações sendo enviadas para a cloud, para esse cara, para esse Zabbix Server que fica na cloud. Você vai ter ali o gerenciamento dele, a gente vai passar os detalhes aqui, mas caso você tenha curiosidade, a apresentação do Dimitris, eu diria que ela é bem objetiva em relação a isso. Tá? A gente chegou a ter uma sessão de perguntas e respostas ali, uma apresentação prática do workshop, que não está gravado, tá? Mas vocês vão ver que mais temas, mais assuntos sobre os Zabbix Cloud vão estar surgindo com o tempo. É um produto fresco, saiu agora do forno, mas tem vários pontos bem interessantes. Tu quer pontuar algum deles aí, Léo? Opa, vamos lá. Tem alguns pontos aí que eu considerei interessantes ali na apresentação do Dimitris. O Alexei comentou alguma coisa meio por cima, né, como eu falei lá no começo, mas o Dimitris, acho que ele deu em maior detalhes, né, como é que vai funcionar o Zabbix Cloud, que já está em produção,
Dá para fazer testes, inclusive, né? Eles liberam ali por 5 dias, se não me falha a memória, esses testes na cloud. Ele vai poder configurar uma instância do tipo Nano. Ela é bem simples, tá? Não tem muito recurso lá. Eu acredito que deva ser coisa de 1 GB de memória, ali, um CPU, para subir uns Zabbix na nuvem e começar a testar, ver como é que ele funciona. Então, a apresentação de Dimitris, ela está bem detalhada, inclusive sobre a questão de preços, né, valores. E para facilitar a vida de quem vai configurar, por exemplo, hoje se tu vai numa AWS, tu vai ter que pensar ali um pouquinho como é que eu vou dimensionar a minha instância na AWS, como é que eu vou sair configurando meu AWS lá, minha instância EC2, para poder suportar o meu ambiente de monitoramento, né? Aí daqui a pouco eu vou querer ter o banco separado, vou querer estar utilizando um SQL da AWS, ou vou ter que subir uma máquina só para SQL, coisas assim. No caso das Zabbix Cloud, não. Eu vou subir uma única instância e assim, o trabalho do usuário, do usuário Zabbix vai ser subir a instância e o resto a Zabbix vai cuidar de tudo. Então, eu vou subir minha instância, vou configurar de acordo com os VPS, valores por segundo lá. Então, ele vai me indicar, então, mais ou menos assim, eu já tenho os Zabbix on-premise. Hoje o processo ali, sei lá, tenho 200 VPS. Então, mais ou menos, eu vou ver lá com que bate, fica um pouco acima, fica acima desse número, né? Fica dentro dessa margem lá no Zabbix Cloud, e vou subir uma instância voltada nisso. Então, vai ser bem mais prático, principalmente para quem já for usuário, já tiver Zabbix em produção, porque você vai precisar fazer um comparativo de VPS, nem vai precisar olhar CPU, memória, nem nada, e vai facilitar em subir essa instância e já sair trabalhando com os Zabbix lá. Vou poder exportar ali as configurações que eu tenho no meu ambiente e passar lá para a nuvem de forma, cara, bem tranquila, como se fosse de um Zabbix para outro on-premise. Então, acho que isso é um ponto bem legal. E fora isso, a Zabbix vai tomar conta de tudo para ti, tipo, desde atualização, upgrade de versão, enfim, o que for, lembrando que são obrigatórios. Eu vou poder selecionar o tipo de atualização, se eu vou querer me manter dentro das minor versions, se eu vou querer me manter ali dentro das versões intermediárias, ou vou querer atualização, inclusive, total de upgrade total de versão. Isso eu vou poder selecionar. Mas agora, impedir que o Zabbix seja atualizado, não tem como. Isso vai ser feito de forma automática ali via Zabbix. Então, acho que a nuvem aí ela veio para trazer uma economia para as empresas e também para facilitar a gerência dos Zabbix para as empresas, daqui a pouco que não contam ali com um time voltado para monitoramento. Então, acho que isso vai facilitar bastante para as empresas, né? A gente tem a Zabbix Cloud atuando em 5 regiões, tá? A gente tem ali, deixa eu ver aqui, Frankfurt, São Paulo, Singapura, Irlanda e Norte da Virgínia. Então, estamos aí, hein? São Paulo, estamos aí. A gente tem a nossa instância lá em São Paulo. Mais por vir, inclusive, essas são só as iniciais. Como o Léo estava falando, né? Você pode ir escalonando o seu crescimento. Tá com a máquina hoje em 1000 NBPS, daqui a pouco começa a crescer e, tipo, pode aumentar o tamanho da tua máquina ali. Funciona bem similar ao que a gente tem com as demais plataformas de cloud, tá? Azure ou AWS, que você vai comprando ou pagando por uma instância mais robusta. E o Léo comentou a questão do preço do banco de dados, conforme você vai precisando, você vai tendo. Assim, a questão do suporte, né? A cloud ela vai ter um suporte específico para cloud. Se você vai ter lá o teu suporte Zabbix, ele é para atuar em cima do teu Zabbix. Mas se você tem um suporte cloud, ele vai ser para tratar ali do nó da cloud, que você tá, do teu nó, tá? A questão ali da não conseguir subir uma instância nova, adicionei aqui tantos gigas de banco de dados e ele não aplicou, são coisas relacionadas à plataforma de cloud, vão ter um suporte específico para esse cara. Todo demais ali vai ser focado na equipe de suporte noise, equipe de suporte normal. E para finalizar, né, a questão de segurança, né, em relação a Zabbix Cloud, né, porque segurança importa. Todos nós, eles são isolados, eles vão estar rodando em infraestrutura separada, nada é compartilhado. Então, se eu crio a minha máquina virtual lá e o Léo cria a máquina virtual dele lá, o nó dele lá na Zabbix Cloud, esses nós estão completamente apartados, eles não estão compartilhando absolutamente nada. Tá? Então, não existe esse compartilhamento. Né? Todo software, como o Léo falou, ele vai se atualizar. Então, desculpa, mas sempre vai estar na última versão. E a questão da criptografia, você pode estar fazendo ali o upload
dos arquivos de criptografia, dos certificados ou de uma chave privada, coisa do tipo. Tá? Infelizmente, PSK não vai funcionar, tá? Isso vai ser uma limitação, assim como algumas outras limitações que a gente vai ter, né? Que vocês podem estar imaginando. Por exemplo, comando remoto no Zabbix Server não vai ser suportado, tá? Nesse momento, ele não é suportado. Ou mesmo para autenticação web, uma autenticação web também não vai ser possível configurar. Uh, Suporte ao DBC apenas para MySQL e Postgres, então você vai ter limitação ali caso queira monitorar um banco de dados Oracle, por exemplo, mas que você pode utilizar o Zabbix Agent 2 com plugin para passar dessa limitação. E ele não te permite também acessar via linha de comando também a máquina na cloud, né? Isso ele não te permite fazer. Correto, você tem acesso ali ao software que está disposto, né? Ao software as a service, né? Você não vai conseguir acessar essas definições. Scripts e de externos, scripts de alerta também não são possíveis de configurar. SNMP traps no servidor nó, no nó do servidor, também não vai ser possível de configurar. Então não vou ter SNMP traps. Você vai poder ter através de um proxy. Né? Tu pode instalar teu proxy, o proxy vai fazer aquela coleta daquela informação via SNMP trap, e aí ele faz o envio da informação para o Zabbix Server que vai estar na cloud. Né? O nosso roadmap aqui tem várias questões, né? O suporte de proxy na cloud, opções pré-pagas que você pode possivelmente configurar no futuro, migração de on-premise para cloud, tudo isso vai ser discutido, são questões, páginas do próximo capítulo que a gente vai ter aqui na cloud, tá? Eu não digo os melhores porque teve muita coisa boa e nem teve como a gente estar trazendo tudo porque é muito assunto, né? Imagina, só no primeiro dia foram 9 horas, mais de 9 horas ali de Summit, então trazer isso em 1 hora, tipo, é uma coisa assim, muito resumida. Muito obrigado a todo mundo que participou. Assistam, caso tenha interesse em algum tópico que a gente discutiu, assistam o Summit, tá? Ele tá bem dividido lá, as horas e tal, de cada apresentação, tá bem legal. E, quem sabe, ano que vem vocês lá, né? Queremos mais participantes latino-americanos. Então, mão na massa e a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu, Vitor. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.